Chegamos ao nosso último episódio que eu estou falando sobre idolatria. 3 vídeos no nosso episódio falando sobre esse assunto, então assista, tem link aqui na descrição para depois você assistir. Se você está caindo nesse vídeo a primeira vez aqui, assista, porque vai ser muito importante você entender o que é idolatria, o que é considerado idolatria, o que pode ser, as consequências. E hoje eu quero falar para você não permitir que a idolatria prenda você, porque quando você está preso à idolatria, a sua vida para, você se distancia pior, você se separa de Deus e as consequências vocês já viram no outro vídeo e eu vou reforçar hoje. E eu quero contar uma história para vocês da Bíblia e que a gente vai entender através do que eu já expliquei, que a idolatria ela é sim de imagens, adoração e culto a imagens, a objetos, a coisas que a gente se apega, mas também pode ser aquilo que está ocupando o espaço no seu coração, que está ocupando o espaço de Deus no seu coração, está em primeiro lugar, como é o caso do dinheiro, da fama, da conquista, de bens materiais. Isso também pode ser considerado uma idolatria. E eu quero contar para vocês uma história na Bíblia que ela retrata muito até o nosso momento que nós estamos vivendo hoje, quanto sociedade e atitudes que talvez você reflita. Então fique aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que isso vai clarear ainda mais sobre esse assunto idolatria. Eu sou a Michele Castro e eu estou aqui toda semana trazendo esse conteúdo riquíssimo para vocês através da palavra. A gente tem aqui a referência que é a Bíblia sobre todos os assuntos que eu estou trazendo aqui e não é sobre religião, é sobre a Bíblia, a palavra. É a partir disso que a gente vai construindo esse discipulado. E aliás, no nosso próximo episódio, qual será o tema? Eu recebi aqui mensagens de vocês e peço que vocês continuem mandando, mas um dos assuntos que eu amei que uma de vocês escreveu aqui para mim foi sugerindo manter os mandamentos, trazer aqui essa série dos mandamentos. Já que eu estou falando da idolatria, que ele é o segundo mandamento, por que não falar dos outros mandamentos que poucas vezes a gente vê trazer um assunto muito claro sobre os mandamentos? Então eu adorei essa sugestão e talvez seja esse o nosso próximo tema da série, que eu sempre vou trazer 3 vídeos aqui falando sobre um determinado tema na Bíblia e eu quero e preciso muito da participação de vocês. Então deixa sua mensagem e comenta aqui o que você gostaria de saber um pouco mais sobre os assuntos da Bíblia. Mas vamos logo falar sobre essa história que ela é, gente. Eu lembro que a primeira vez que eu li, achei curiosa essa informação que consta na Bíblia, mas é maravilhosa a Bíblia, porque quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, na intimidade com Deus e na palavra, a cada leitura que a gente faz da Bíblia, ainda que você tenha lido a mesma passagem ontem, hoje ela faz outro sentido na sua vida, ela tem um outro significado e Deus vai trabalhando isso e a gente tem a presença cada vez mais do Espírito Santo, então é maravilhosa. E essa passagem, na primeira vez que eu li, achei curioso a informação, mas não fui buscar, mas nas outras vezes Deus foi me revelando ainda mais o significado e hoje eu trago ela aqui para vocês. Gênesis 19, onde consta a destruição de Sodoma e Gomorra, que era um momento de perversidade, de promiscuidade, de tudo o que estava afastado. Aquele povo não tinha Deus na sua vida, no seu coração, estavam fazendo o que bem queriam e entendendo com uma liberdade que eles achavam que aquilo era o que dava prazer, o que satisfazia. E, gente, quando você lê essa passagem aqui, a gente consegue, eu não sei você, mas eu, desde a primeira vez que eu li a Bíblia e eu olhei com muito carinho esses detalhes sobre Sodoma e Gomorra, eu consegui ver nitidamente que é muito do que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo, e o que é pior, estamos vivendo não só a céu aberto, tudo isso, mas também nas redes sociais, na TV aberta, programas de TV que falam abertamente sobre sexualidade, sobre liberdade sexual, sobre sexo casual, sobre as crianças optarem por fazer o que bem entender, inclusive da escolha sexual. Ou seja, por menos que isso, foi destruído por Deus Sodoma e Gomorra. Então eu vou falar sobre essa história, mas tem uma personagem nessa história que foi que eu disse para vocês que eu senti uma curiosidade, achei curiosa a informação no primeiro momento, mas depois eu consegui entender, porque Deus me revelou, e é uma história sobre a mulher de Ló, que consta no finalzinho desse trecho que eu vou contar para vocês. Esse era um momento que estava acontecendo tudo isso nessa cidade. E um pouco antes nessa passagem, só para trazer um contexto para vocês, Deus já havia aparecido para Abraão
através de 3 homens, que eram anjos de Deus, alertando Abraão sobre a destruição que já estava determinada por Deus de Sodoma e Gomorra. Só que Ló estava morando em Sodoma. E Abraão pediu muito para Deus, através daqueles homens, para que salvasse a vida de Ló, porque era o parente dele, era alguém que ele amava, era alguém que ele prezava muito, e ele pediu para que Deus preservasse a vida de Ló. E Deus gostava muito de Abraão, tinha Abraão como um homem da fé e considerou esse pedido de Abraão. Então enviou 2 anjos para fazer a destruição de Sodoma e Gomorra, mas enviou esses 2 anjos para salvar Ló, para alertar Ló de sair daquele lugar, daquela cidade, porque ela seria destruída. Em Gênesis 19, eu trouxe esse contexto para vocês, porque eu não vou ler toda a passagem, mas eu vou ler exatamente o momento em que esses anjos que estavam lá, através de Deus, falando através de Deus, falaram com Ló para ele sair daquela cidade, porque ela seria destruída. Então, conecta aqui comigo que você vai entender sobre o que eu quero falar, idolatria. Eu vou ler para vocês Gênesis 19, a partir do verso 12. Os 2 homens, que eram os anjos de Deus, perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Ou seja, Ló estava recebendo essa informação. É a mesma coisa que eu e você agora, a gente recebeu a informação de anjos de Deus que o lugar seria destruído. Aliás, essa passagem aqui é citada por Jesus lá no Novo Testamento, porque ele nos alerta que esse mesmo momento que aconteceu aqui no Antigo Testamento vai acontecer no seu retorno. A volta de Jesus, Jesus nos alerta, vai acontecer como aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando Ló recebe essa informação e muitos não deram a menor importância. Assim como foi Noé, quando ele constrói a arca de Noé e ele entra, ele leva 100 anos para construir a arca e todo mundo debochando, todo mundo rindo, achando que ele tinha enlouquecido e que não seria destruído nada. E as pessoas estavam casando e se dando em casamento, como a Bíblia mesmo fala, e não deram a menor importância para ele. Assim como hoje, eu e você, a gente fala, Jesus está voltando, e todo mundo debocha, todo mundo ri, todo mundo zomba, e a hora que ele vier, muita gente vai ficar. Então aconteceu exatamente isso. E esses anjos avisaram e falaram para ele, olha, tem mais alguém que você quer salvar? Ainda deixaram ele escolher. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhe disse, saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Exatamente como a gente está vivendo hoje. Muita gente acha que a gente está brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou você também será morto, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Por quê? Porque Ló ainda estava resistindo à família dele. Os anjos avisando ele que seria destruída a cidade, e ele ainda estava lá, resistindo. Tendo ele hesitado, preste atenção nisso, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia dele. Às vezes, Deus faz isso comigo e com você. Ele está alertando, ele coloca alguém do nosso lado para nos dar um recado, ele demite você de um lugar, ele expulsa você de um lugar, você fica chateada com Deus, você fica irado com Deus, você acha que está cometendo uma injustiça, que aquela empresa que demitiu você está sendo injusta, que aquela pessoa que traiu você, você não merecia. Na verdade, é Deus expulsando você daquele relacionamento, daquele lugar, daquele emprego, daquela cidade, e você não sai. E Deus, quando faz isso com a gente, ele nos empurra, ele nos expulsa, porque a gente está resistindo de um plano que Deus tem para a nossa vida. Não resista à repreensão de Deus na sua vida, à disciplina de Deus na sua vida. Porque quando acontece isso, a gente só consegue enxergar o lado ruim. Fui demitida, fui traída, fui rejeitada, fui abandonada. A gente só sabe enxergar a coisa ruim. Por que você não olha para o lado bom dessa história e pensa, foi livramento, é Deus me livrando desse lugar, tinha alguma coisa para acontecer que Deus me tirou desse lugar.
Aceita a repreensão de Deus, porque ela é maravilhosa, ela vem tomada de amor. No primeiro momento a gente entende que é ruim, que é negativo, mas é a mão de Deus nos tirando daquele lugar, assim como ele fez com Ló. Ele expulsou, está escrito na palavra. Eles hesitaram, mas eles tiraram ele à força. Que é assim que Deus faz com a gente, em relacionamento, em casa, em cidade, em lugar, em emprego. Reflita sobre isso. Aceite a repreensão de Deus. Assim que o tiraram da cidade, um deles disse a Ló, prestem atenção, fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Por que ele fala não olhe para trás? Porque a gente tem essa mania. Deus tem planos para a nossa vida, Ele está salvando a nossa vida, Ele está mostrando um novo caminho, um renovo, uma salvação, mas a gente está tão apegado ao passado, a pessoas, a lugares, a coisas, que a gente adora paralisar a nossa vida para ficar olhando para trás, para ficar olhando como que seria a minha vida se eu tivesse ficado naquele emprego, como que seria a minha vida se eu tivesse me casado com aquela pessoa, como que seria a minha vida se eu não tivesse deixado aquele lugar, será que eu estaria aqui? Pare de olhar para trás. A vida acontece daqui para frente. O que passou não volta mais. Não olhe para o passado faz você paralisar. E a gente vai ver a tradução disso, o que aconteceu com quem olha para trás. E os anjos de Deus falaram isso para Ló. Não olhe para trás. É vida nova. Você está tendo um renovo na sua vida, uma sobrevida, porque era para você morrer. Aceita e olhe para frente e vá, não olhe para trás. É assim comigo e com você, não olhe para trás, aceita o que Deus está entregando para você, deixa o passado, para de se apegar nas coisinhas que você tem, a vida acontece daqui para frente. No verso 23, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra, então o Senhor, o próprio Senhor, Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade e toda a planície com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Isso aqui a maioria não fala. Porque as pessoas hoje abrem as suas redes sociais e adoram falar, inclusive dentro de igreja, do Deus da prosperidade, o Deus da abundância. Mas quando a gente zomba com Deus, quando a gente faz da nossa vida uma promiscuidade, quando a gente vive na tentação, no pecado, com pornografia, com vício, com vaidade, com ego, com arrogância, quando a gente vive nisso, a gente está pecando. A gente está virando de costa para Deus. Não zomba de Deus, porque Deus, Ele é soberano, Ele derrama, assim, amor, prosperidade, abundância, mas se Ele tiver que destruir, Ele vai destruir. Se Ele tiver que matar, Ele vai matar. Se Ele tiver que castigar, Ele vai castigar. Porque Ele é um Deus justo. Não brinca e não zomba do poder soberano de um Deus que é vivo. E está aqui na palavra, Ele destruiu com tudo, a cidade, a vegetação e as pessoas. Destruiu, porque ela estava virando promiscuidade. Aí olha o que está escrito aqui. Assim ele destruiu toda a cidade. Verso 26. Preste atenção, porque a mensagem é para esse verso aqui. Verso 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície e viu a densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. E a mulher de Ló virou uma coluna de sal. Por que aconteceu isso? E está escrito, a mulher de Ló olhou para trás. Sabe por quê? Porque a mulher de Ló, o que ela tinha no coração dela não era Deus. O que ela tinha no coração dela não era uma vida nova, não era a gratidão por ter um renovo. O que ela tinha no coração dela era um apego àquela vida de promiscuidade, de tentação, do pecado. O que ela tinha era ainda satisfazer os desejos dela. O coração dela ainda estava no passado. E quando ela olhou para trás, lá ela ficou. Sabe por quê? Porque idolatria também é aquilo que você deixa ocupar o lugar de Deus no seu coração. E quando você deixa algo ocupar o lugar de Deus no seu coração, isso prende você. E o que aconteceu com a mulher de Ló foi ela mesma, os desejos do coração dela, quando ela olha para trás, foi o que deixou ela presa numa coluna de sal.
Tudo o que toma o lugar de Deus no seu coração é idolatria. Então, cuidado para você não ficar preso à idolatria. Porque quando você tem outra coisa no lugar de Deus no seu coração, você fica preso a isso, como aconteceu com a mulher de Ló. Que ela foi tão desconsiderada na Bíblia, apenas o ato horrível que ela fez e que Deus abomina é que entrou para a Bíblia para ensinar a mim e a você o que a gente não deve fazer. Porque ela não mereceu nem ser citado o nome dela na Bíblia. Não sei se vocês separaram, mas a Bíblia escreve como mulher de Ló. Não coloca nem o nome dela. Sabe por quê? Porque Deus não considera nem a pessoa quando ela não considera ele no coração. Então preste atenção no que você faz. Porque a mulher de Ló era para ter o nome dela escrito, era para ela ter sido salva, era para ela estar na história como alguém que obedeceu. E ela simplesmente fez o contrário. Ela não obedeceu e o que ela tinha no coração dela era raízes de um pecado, de um prazer, de satisfazer as suas vontades. Ela tinha outras coisas no coração dela e não tinha Deus. Não mereceu nem ter o nome registrado na Bíblia. Ela é a mulher de Ló e alguém que olhou para trás, alguém que tinha um coração apegado a outras coisas, mas não tinha Deus. E lá ela ficou presa ao seu próprio pecado, ao seu próprio desejo, que é o que acontece muitas vezes com a gente. Glória a Deus que não, amém? Então é isso que eu quero deixar como mensagem para você. Presta atenção nessa história, porque ela é verdadeira, ela está na Bíblia e Jesus cita essa história. Ele fala isso. Na volta de Jesus, não façam como a mulher de Ló, que olhou para trás, porque quando eu retornar, quando o Filho do Homem voltar, soberano, eu tô reproduzindo, tá, gente? Não está escrito exatamente assim, mas ele fala sobre isso. Não façam como a mulher de Ló, que olhou para trás e não foi salva. E agora eu encerro aqui com vocês falando lá em Deuteronômios 4, no verso 15, onde está escrito sobre a proibição da idolatria. Tenham muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave ou a qualquer que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão ou a qualquer peixe que vive na água embaixo da terra, e para que ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua, as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Lá no verso 23, tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é um Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já tiverem há muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês de que vocês serão rapidamente eliminados. E aí lá no final, no verso 39, reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Não há outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhe ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá para sempre. Isso aqui foi Moisés falando. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse último versículo. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhe ordeno, para que tudo vá bem com vocês e os seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra. Esse versículo deixa muito claro o contrário. Vamos ler o contrário? Você quer viver muito tempo? Você quer ver os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos? Você quer ver a sua descendência? Você quer ter uma vida digna? Então não adore a ídolos. Porque o contrário é o que vai acontecer com você. Quando você se prostra e adora ídolos, imagens, figura, foto, objetos, coisas e coloca dinheiro no seu coração, entre outras coisas, quando você adora isso e não tem Deus em primeiro lugar na sua vida, é exatamente isso que vai acontecer com você. Você vai ter um tempo menor aqui nessa terra, você não vai ver
a sua geração crescer, a sua descendência crescer. Você não tem dignidade, como aconteceu com a mulher de Ló, que ela poderia ter vivido, a vida dela foi interrompida. Por quê? Porque ela estava presa aos seus desejos, às suas vontades, ao que ela acreditava, e não a Deus. É muito sério a idolatria, gente. É muito sério. E mais do que isso, no Salmo 115, eu quero concluir agora assim com vocês, que está escrito assim. Lá no verso 4. No verso 3, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas está na palavra. Você que adora ídolo, que é um papel, que é um objeto, que é um pedaço de pau, que é ouro, que é prata, que é madeira, e principalmente a nossa cultura brasileira, nós adoramos se apegar em coisinhas. A gente adora idolatrar uma imagem, cultuar uma imagem, fazer uma procissão com a imagem, carregar objetos na nossa bolsa, na carteira. Eu já falei sobre isso. Tudo isso está na palavra, está escrito. Isso que você adora são ídolos que têm boca, porque você vê a imagem que ela tem boca, mas ela não pode falar. Tem olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Tem nariz, mas não pode cheirar. Tem mãos, mas não podem apalpar. Eles têm pés, mas não podem andar. E não emitem som algum, porque são mortos. Eles não têm vida. E tornem-se como ele. Preste atenção, gente. É a palavra, não sou eu. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que nele confiam. Se você confia em tudo isso que eu falei agora, que é numa imagem, é num pedaço de pau, é num objeto onde ele é de ouro, de prata, onde tudo que você adora, que foi construído com as mãos humanas e que não tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não enxerga, tem nariz, mas não cheira, é morto. Tudo isso que você gosta, você vai se tornar igual. Está na palavra. E tem muita gente que vive hoje com doença mental, com dificuldade na sua vida, com problemas na sua vida, na sua saúde, na sua dignidade, no seu trabalho, mas adora pedir para uma coisa que não pode fazer nada para que salve a sua vida. Você não tem essa resposta. Você não vai ter esse retorno, porque você está se tornando igual àquilo que você está pedindo. Alguém que não pode fazer nada. Isso é sério, gente. Existe uma vida espiritual que ela é real. Pare de adorar coisas que não têm vida. Vida só quem tem é Deus. Deus que a gente não precisa enxergar. Deus está na nossa fé. O que é a fé? É aquilo que você acredita mesmo sem ver. Fé é aquilo que você tem certeza, sem nunca ter enxergado. Coloque Deus no seu coração. E você, tudo o que você colocar nas mãos dele, ele vai fazer acontecer na sua vida, porque ele não precisa que você olhe para ele para enxergar o tanto que ele faz. Você olha para a natureza e você vê o que ele já fez. Olha para o seu corpo, olha para a sua vida, olha para como que você nasceu. Isso é obra de Deus e ele não precisa aparecer na sua frente para você acreditar. Então não acredite naquilo que não existe, porque você vai se tornar igual. É só você refletir quando está escrito isso. Todos que adoram se tornam iguais a eles. Ou seja, você tem uma vida paralisada, porque você está adorando alguém que não tem vida. Se você vai se tornar igual àquilo que você está pedindo, sem vida. Isso está na palavra, gente. Existe uma confusão com a religião, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de um livro que ele é poderoso, ele é vivo, e ele é mais atual que qualquer jornal de amanhã. É essa palavra aqui. Basta você começar a ler, você vai ver a presença do Espírito Santo. Você vai ver a presença na sua casa. Você vai ver o poder de Deus acontecer na sua vida. Porque ninguém consegue rebater uma obra que ela é viva. Ela é viva. Eu espero que vocês tenham de verdade gostado, que eu tenha conseguido transmitir um pouco sobre esse assunto, que ele é tão sério e tão profundo que a gente deve abordar cada vez mais.
Que você possa compartilhar essa mensagem com quem você sente aí no seu coração que precisa escutar um pouco mais e abrir a sua mente com relação a isso. E sempre eu vou reforçar aqui, não é religião. É sobre a palavra, que ela é viva, ela é verdadeira e ela está presente para transformar a nossa vida. A hora que a gente aceitar, a hora que a gente enxergar e entender que só existe um Deus, que Ele é soberano, que Ele é poderoso e Ele é vivo, que é Jesus. Jesus está intermediando entre eu e Deus, entre você e Deus. Aceite Ele como seu único Senhor e Salvador e você vai ter a sua vida transformada. Você não precisa adorar a nada, nenhum objeto, nenhum pedaço de papel, nada. Você não precisa de um óleo para você ser ungida, você não precisa de algum objeto para você ter a segurança, você só precisa ter Deus no seu coração. Acabou. É isso. Confia nele e no mais, ele vai suceder na sua vida. Amém? Curte muito esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e comenta aqui o que você quer que eu traga como série para a gente estudar e aprender cada vez mais sobre a Bíblia. Espero que você tenha gostado do fundo do meu coração. Um beijo, fiquem com Deus, se conecte com Ele sempre e até mais.